Evangelho de Lucas, capítulo 5. Chorabaxaneguebaxés. Ora macherebaxias. Capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, preste muita atenção, para que nós não sejamos incoerentes, que não tenhamos uma esquizofrenia espiritual louca. Nós cantamos e nós oramos agora, que Deus seja grande, seja real no nosso meio hoje, amém? Então olha esse texto. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia. Todas as aldeias, haviam representantes. Meu Deus, pense o tamanho desta sala, deste cômodo, desta casa. Pense, a Bíblia é um livro da verdade absoluta, e a Bíblia diz que estavam ali assentados fariseus, mestres da lei. Observe que o plural está aí claro. Vindos de todas as aldeias da Galileia, todas. Há um representante de cada aldeia. E de Jerusalém, e da Judeia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, há uma multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais? O que vocês estão pensando nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos
e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Senhor Deus, traduza, Deus, esse texto de maneira, ó Deus, clara, ó Deus, de tal maneira que o nosso estilo, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver seja transformada na manhã desse dia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Nós lemos um texto que contém dois eventos. E nesta manhã eu quero que nós olhemos para esses dois textos, esses dois eventos, com uma observação mais apurada, numa mensagem subliminar que esse texto traz. Nós cantamos agora que o Senhor é grande, que Deus é grande, que todos vão ver esse Deus grande. É fácil, é gostoso, é agradável cantar isto. O medo, a preocupação é dissociar o pensamento, a voz, da prática, da realidade do quadro. Esse texto aqui que nós lemos, ele, de maneira perfeita, ele revela, ele aponta essa nossa incoerência, esse nosso desatino, essa monstruosidade dentro de nós. Até que ponto estamos preparados para tirar a nossa própria máscara? Vamos voltar a esse texto com um olhar bastante crítico do quadro, do conjunto do quadro. Observe isso agora. Aconteceu que num daqueles dias estava, diga ele, ensinando. Você sabe quem é ele? Quem era ele? Quem era ele? Jesus. O Emanuel, o Deus que se fez carne. Jesus é o Deus conosco. Ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados, a classe, o auditório, isto aqui, ó, estão assentados. O texto explica que é um local, você vai entender que é um local grande, amplo. Esta é uma baita de uma casa, hein? Ela não é uma casa popular, não. Isso é uma casa grande, é uma sala grande, é um cômodo enorme, muito grande. É um ambiente espaçoso, porque o texto diz assim: achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia. Para e pense comigo algo.
Galileia tem 10 aldeias. Galileia tem 10 aldeias. Se tem 10 aldeias, ela tem representante de 10 lugares. Agora ela tem fariseus e tem mestres. Então ela tem 10, ela tem um de cada, um fariseu e um mestre da lei. Então tem 20 pessoas ali. Mas Galileia tem mais de 10 aldeias, tem mais de 10 pequenos núcleos habitacionais. Tem mais de 10. Então tem mais de 10, tem mais de 20. Tem gente a beça. Mas não apenas da Galileia, também tem da Judéia, também tem de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Se parássemos nesse texto aqui e perguntássemos: meu Deus, tem quantas pessoas nesse dia, nesta celebração, neste ensino? Tem quantas pessoas? Uau! Lucas vai nos facilitar a vida. 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Procuravam entrar, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vamos? Não trava. 19. E não achando por onde introduzi-lo, olha que coisa, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da o quê? Quantos aqui concordam que mais de 20, que 20 não é multidão? 20 é multidão? Não, né? Meu Deus, o que é multidão? Diz para mim um número. Pastor Samuel, diz aí. Multidão. Mais de 70. Multidão. O Anderson, o que é uma multidão para você? 200 pessoas mais ou menos. Lucas diz, ele fala conosco que não pode entrar, porque por causa da multidão. Multidão. Tem muita gente. É uma massa humana. Isso é uma casona, é um casarão tremendo. Meu Deus, que casa grande é essa? É uma multidão dentro daquela sala está pinhada de gente, as janelas estão entupidas de gente, as portas de acesso, é muita gente, muita gente. O texto diz que os 4 homens, quando se deparam com essa multidão, não tem como passar por aquela multidão. Eles tomam uma decisão, eles sobem ao eirado, a parte de cima, e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Fazem um buraco no teto, arrancam lá, eles estão querendo ver algo de Deus sobrenatural, então eles partem para cima e fazem isso. O texto diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, eles não desceram, estão lá em cima. Jesus olha para o alto, olha os 4 rostos que estão lá. Agora tem um paralítico aqui. Jesus disse para o paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E quando ele diz isso, 21, os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? A primeira coisa que esse texto está dizendo para mim é que aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus ensinar é uma multidão um tanto quanto confusa, porque é a multidão que se reúne em torno de um homem, de alguém que está ensinando, mas que continua pensando e acreditando que esse homem também, ele é um blasfemo, ele tem blasfêmia, ele blasfema. O que estão fazendo ali? O que estão fazendo ali? Se há uma predisposição de entender que aquele que está ali é um blasfemador, o que estão fazendo ali? Voltem, não percam tempo. Vocês estão ouvindo o ensino de alguém que blasfema, um blasfemador? Para quê? Por que isso? Este diz blasfêmias. Uma pergunta: a blasfêmia foi só naquele momento que ele disse: perdoados são os teus pecados?
Ou ele também já tinha dito algumas blasfêmiazinhas antes? O mínimo de coerência. Não fiquem ali, voltem, já que você enxerga ele como alguém que blasfema. Segunda colocação, ela é pior. Você pode ler para mim a segunda colocação? O quê? Quem pode perdoar pecados, senão quem? Essa segunda colocação, ela tem um quê de excludência, ela é excludente. O que eles disseram então na verdade? Sobre a pessoa de Jesus? Está fácil. O que eles disseram sobre a pessoa de Jesus? Que quem estava ali ensinando não era quem? Deus. Não era Deus. Não era Deus. Primeiro ele é blasfemo. Ele tem blasfêmia, ele blasfema. Depois é pior, sobe o nível, sobe, cresce. Agora, olha, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ou seja, o que estão falando? Somente Deus pode o quê? Perdoar pecados. Então, quando diz que somente Deus pode perdoar pecados, excluíram quem? Jesus. Jesus foi nivelado a insignificância. Oi, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Irmãos, graças a Deus que Jesus, ele não navega, não age como o ser humano, ele pratica, age, vive. Porque se ele tivesse uma natureza humana, ele faria uma coisa. O que ele faria? Quando escutou isso, que ele não é Deus, o que ele faria? Então, desculpe, foi mal. Foi embora. Para que ele vai ficar ali? Ele não tem que mandar o paralítico embora. Ele tem que ir embora. Porque ele está falando para uma multidão que primeiro diz que ele blasfema. E depois diz que ele não é Deus. O que ele está fazendo ali? Vai embora, Jesus. Fica aí não. Não fique aí não, Jesus. Vai embora. Mas ele é Deus. Diga assim, ele é Deus. Ele é Deus. Mesmo sendo agredido com a palavra, ele não é Deus. Mesmo assim, ele fica. 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Uma boa notícia para essa manhã é que Jesus continua conhecendo pensamentos. Você crê nisso hoje? Diga assim: Jesus continua conhecendo pensamentos. Ele continua conhecendo pensamentos. Jesus continua conhecendo pensamentos. Disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ora, ele já foi falado que não é Deus. Ele toca novamente no ponto. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou é mais fácil dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil? O que vocês acham? Para Deus, ambas as palavras são fáceis. Para Deus ambas são fáceis. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te dou uma ordem, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu te dou uma ordem, eu te ordeno, levanta-te agora, levanta, toma o teu leito. Não é ninguém, não é você mesmo que nunca andou, que ia estar atrofiado. Você pula daí, pega o teu leito, pega esse negócio e vai para casa agora. Abre o corredor para ele sair e ele vai embora para casa agora. 25, diga comigo: imediatamente
Somente Deus tem essa capacidade. Imediatamente, instantaneamente, em tempo real, se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera sentado, voltou para casa glorificando a Deus. Vamos. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam. Eu quero que você repetisse comigo esse texto final. Vamos, 1, 2, 3. Hoje vimos o quê? O hino que nós cantamos diz que tão grande é o nosso. Você consegue colocar, quem está no texto da palavra? Permanente, em tempo realíssimo, conectado com o microfone aqui. Coloque a letra do hino que nós cantamos, só aquele pedacinho. Irmãos, eu quero. Eu quero que a gente pare e faça uma reflexão sincera, real, e dissesse: Deus, que tipo de comportamento eu estou tendo? Que tipo de comportamento eu estou tendo? A gente levanta e canta isso aí. Quão grande é o meu Deus! Cantarei, quão grande é o meu Deus. Até que ponto isso consegue sair de meras palavras? Até que ponto isso consegue deixar de ser palavras, poesia, e tornar verdade dentro de nós? Uma multidão está sentada ouvindo Jesus falar, ensinar. Ele não mandou trazer o paralítico para ganhar média ou para fazer ficar bem na foto. Não, aquilo foi uma iniciativa do Espírito Santo no coração daqueles 4 homens. Ele está focado no ensino que está ensinando. E de repente, no meio da aula dele, no meio da palavra dele, começa a cair uns fragmentos, umas poeirinhas, e vai caindo, e alguém afasta e olha para o alto, e abre um buraquinho, o buraquinho aumenta, e fica um buraco enorme, a ponto de descer uma maca. Pararam a aula de Jesus. Parou a aula, porque a atenção de todo mundo colheu para cima, e vem descendo uma cama, uma maca, e com cuidado, são 4 homens, um em cada extremidade, e tem uma cordinha solta, porque se inclinar muito ele cai, ele rola dali, cai no chão. Então ela vem descendo direitinho, a aula parou a aula, pum, e parou no chão, parou a aula. E já que parou a aula, já que parou o ensino, ele olha para aquele homem esquelético, paralítico, e olha para aquela multidão que está ali, e diz: bem, nós vamos continuar a aula. Eu libero perdão para os teus pecados, eu te perdoo agora. E quando ele diz isso, eu te perdoo, eu libero perdão para você, aquele auditório começa a balbuciar, a murmurar, tá? Aquele auditório começa a se mexer. Blasfêmia. Aquele mais sabichão, aquele mais teólogo, aquele mais tólogo, quem pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Ele podia ter dito: uau, já que eu sou blasfemo e eu não sou Deus, eu estou no lugar errado, no dia errado. Deixe-me sair pela tangente. Procura um cantinho, vai saindo dali, vai embora. Deixa aquela multidão lá, deixa eles. Mas não, ele é Deus. E como ele é Deus, ele diz: por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil para o Filho do Homem? O que é mais fácil? É eu dizer: perdoados são os teus pecados?
ou eu dizer, levanta e anda? Porque quando eu digo, perdoados são os teus pecados, está no mundo da subjetividade, está no contexto da imaterialidade. Você não está vendo, o pecado está alojado no coração. Eu perdoei o teu coração, o teu pecado, o teu coração está limpo agora, mas vocês não estão vendo. Vocês não viram ele mudar de cor? Ele era rosa, virou verde. Ele era claro, ficou moreno. Ele era magro e ficou mais gordo. Vocês não viram nada, porque o perdão aconteceu no íntimo desse ser. Vocês não viram nada. Ele continuou paralítico, ele continuou atrofiado, mas ele agora não tem mais. Ele foi perdoado, ele tem paz. Vocês não viram? Vocês querem ver alguma coisa então? O que vocês querem é ver. O que mexe com vocês é ver alguma coisa. Então eu já fiz o maior milagre, mas o maior milagre vocês não viram. Então agora eu faço o segundo. O que é mais fácil? É eu perdoar o pecado, ou eu dizer, levanta e anda? Para que você saiba que é fácil, porque sou Deus. Eu te dou uma ordem agora. Pula daí, toma o teu leito, fica em pé, bota nas costas e vai para casa agora. O homem dá um pulo, bota a cama no leito e sai pelo meio de todo mundo. E todo mundo fica vendo aquela cena. Uau! E todos ficaram atônitos. Você pode repetir comigo esse texto? E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. O que foi visto naquele dia? O que foi visto naquele dia? Será que não tem uma pessoa aqui que vai me ajudar e vai responder de forma correta? O que foi visto naquele dia por aquela multidão? Aquela multidão não viu prodígios naquele dia. Aquela multidão naquele dia viu Deus. Aquela multidão naquele dia não viu prodígios. Prodígios foi a firula da firula. Aquela multidão naquele dia viu Deus. Naquele dia, aquela multidão teve o privilégio de descobrir que aquele nazareno, aquele galileu, ele era quem? Deus. Ele era Deus. Eu fico pensando essa terrível capacidade, a capacidade negativa que nós temos, de ver apenas o acessório. Nós não conseguimos ver o principal, a gente vê o acessório. Hoje vimos prodígios. Não. Que prodígios que vocês viram? Vocês viram nada. Na verdade, o que vocês viram hoje foi Deus agindo no nosso meio. O que nós vimos e ouvimos hoje foi Deus. Paralítico tomar leito, telhado aberto, foi só um detalhezinho pequeno, porque o maior de todos foi o quê? Deus. Você consegue entender isso? Está claro isso ou não está claro? Aí, olha a continuação desse texto, você vai entender agora nessa continuação. Diga comigo assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Você pode, quero ouvir a tua voz, 1, 2, 3. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Ficou fácil agora ficou fácil. O que foi que Levi viu quando foi chamado? Eu não ouvi. O que foi que Levi viu quando foi chamado? Levi não é um vendedor de bala. Levi não vende bala, pirulito lá na linha do trem. Levi é um coletor de impostos. Levi é um fiscal da Receita Federal. Levi tem um dos empregos mais cobiçados do seu tempo. Levi é o homem de confiança de Roma, do Império Romano. Sabe, Levi tem atrás dele um conjunto de guardas, de centuriões, porque Levi recebe impostos.
Ele tem uma caixa, um cofre, ele tem alguma coisa, e vão trazendo, ele vai anotando e vai colocando ali. E tem centurião, tem guarda romano que toma conta dele, para ninguém roubar ele. Ele é oficial da maior importância. Ele está lá, ele não tem um computador, ele tem anotações, ele vai anotando quantas dracmas, quantas moedas. Há uma fila de gente que vai chegando, há pessoas que vêm lá, ó, está aqui meu imposto, e ele vai anotando, e passa Jesus, e Jesus olha para ele, e ele está, quem sabe, naquele momento ele parou, olhou, você, vem, me segue. O texto diz que ele largou tudo. Ele largou o emprego. Eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito que ele fez assim. Ele tem um preposto, ele tem um auxiliar. Vem cá, ei, do meu lado, anota aqui, 570 dracmas, tantas moedas, tantos isso, está aqui, protocolo aqui, assina, me dá uma cópia, passo nas tuas mãos, avisa lá que eu me demiti. E fui. Levi não viu o paralítico andar. Levi não estava naquele dia, mas ele recebe uma chamada, e ele larga tudo e segue a Jesus. Por quê? Diga assim, porque Levi viu Deus. Irmãos, quem tem um encontro com Deus, abre mão de tudo. Quem tem encontro com Deus, quem tem um encontro com Deus, não está preso e vinculado a absolutamente nada. Quem tem encontro com Deus, não diz que ele está blasfemando. Quem tem um encontro com Deus, não diz, mas será, se ele, olha, Senhor, se tu podes me ajudar, me ajude. Não. Quem tem um encontro com Deus, crê que Ele é Deus e tudo pode fazer. O coitado do Levi quase que se entristece, porque ele foi tomado de uma alegria tão grande. Segue o texto, olha o que diz esse texto. Então lhe ofereceu Levi, o quê? Um grande banquete. Sabe qual é o nome desse banquete? Em sua casa. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Sabe qual é o nome desse banquete? Testemunho, gratidão, alegria, gozo. Ele deu um grande banquete, ele chamou todo mundo, porque ele queria que todo mundo contemplasse o milagre que aconteceu na casa dele, na vida dele. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi, ele quer que todo mundo seja impactado com o mesmo impacto que ele teve, com o mesmo milagre que ele recebeu. Ele quer que todo mundo receba esse milagre. A Adonep usa bastante esse texto para fazer esse trabalho de evangelismo, fazendo jantares, fazendo almoço, para trazer pessoas para apresentar Jesus. Ele faz um grande banquete, ele gastou, investiu, contratou um buffet, preparou muita coisa, ele está feliz, ele quer que todos os convidados experimentem a glória que ele experimentou. Estão todos à mesa, os fariseus e os escribas, o que tem? Murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Sabe, irmãos, é muito fácil cantar quão grande é o nosso Deus. É muito fácil você cantar. Mas nesta manhã eu quero, na autoridade de Deus, perguntar, o que você veio fazer hoje aqui? O que você está fazendo hoje aqui? Sabe, para muita gente, o culto dessa manhã, ele vai se resumir ao comentário que tem uma tela de video wall colocada na igreja. Para muita gente hoje aqui, o culto vai se resumir que já começaram a chegar as cadeiras. Para muita gente, o culto vai se resumir que já se terminou a colocação do piso. Lamentavelmente, tristemente. O que você veio fazer hoje aqui? O que você veio fazer hoje aqui? Essa manhã vai ter um diferencial apenas para um pequeno grupo.
E o pequeno grupo chama-se o grupo que veio ver Deus. O grupo que veio ver Deus. O grupo que foi em busca de Deus. Esse grupo viu milagre. Sabe quem eram as pessoas mais felizes naquele dia do paralítico? Os mais felizes, sabe quem era? Eram aqueles 4. Porque aqueles 4 decidiram ir a Deus e provocar milagre de Deus naquele dia. Aquela multidão que viajou de todas as cidades, de todos os lugares, aquela multidão da Judeia, da Galileia, de Jerusalém, aquela multidão que viajou, que gastou, que andou, aquela multidão não levou nada para casa, nada, absolutamente nada para casa, porque aquela multidão não estava em busca de Deus. Aquela multidão não estava em busca de Deus. Um dia Jesus disse para Pedro, para os discípulos: o que estão dizendo a meu respeito por aí? E cada um deu uma opinião. Uns dizem que tu é Elias, outros que tu é um profeta, e cada uma opinião, mas diz para dar outra. Ele vai parar. E vocês, o que vocês dizem? O que vocês dizem de mim? E Pedro tomou a frente: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa desta palavra de Pedro, Jesus declara sobre a vida dele uma nova atividade ministerial. Eu queria que você nesta manhã, irmãos, lamentavelmente, o que tem de gente que vem à igreja segundo os interesses. Tem gente que vem à igreja para namorar. Tem gente que vem à igreja para bater papo, para trocar amizade. Tem gente que vem à igreja, irmãos, tem gente que vem à igreja, sabe para quê? Absurdamente falando, ou estranhamente falando, para perguntar se o bazar já está aberto. Pronto, falei, não devia ter falado, não. Pastor, o bazar já abriu? Meu Deus. Pastor, a cantina já abriu? Pastor, hoje vai ter almoço na cantina? Pastor, será que a Regininha vem hoje? Não, porque eu tive um sonho com ela, eu quero falar com ela, que eu estou pensando em falar com ela. Meu Deus. O que você veio fazer hoje aqui? Eu quero nesta manhã levantar um clamor, mas eu quero levantar um clamor nesta manhã a partir de um texto, porque hoje estamos em abril, Páscoa. Eu quero que você leia comigo um texto em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, porque eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Êxodo capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, está na tela já? Vamos ler, eu quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. 2. Este mês vos será. Vamos repetir esse texto? Volta o 2. 1, 2, 3. Este mês vos será diga principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Nós estamos hoje no dia 5 de abril. Você sabe que mês era esse que Deus falou com Moisés, lá em Êxodo? Que mês era? Na Torá, é o mês de Abid. Na versão babilônica, Nissan. Abid. Sabe que mês é correspondente? Abril. Irmãos, o mês de abril, Deus diz que será o principal dos meses. Você sabe o que o diabo tentou dizer nesse mundo de hoje? Que abril começa no dia 1º, e o dia 1º tem um nome que é o dia da mentira. Sabia que o diabo, ele odeia o mês de abril? Sabia
que o diabo, se pudesse, ele apagava o mês de abril do calendário. O diabo, se pudesse, apagava o mês de abril. Irmãos, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é falso, mentiroso. Diga assim: abril é o principal dos meses. Diga assim: foi em abril que o povo hebreu foi liberto da escravidão. Diga: foi em abril que o mar vermelho abriu. Diga: foi em abril que a tropa egípcia morreu. Diga: foi em abril que Deus estabeleceu a festa da Páscoa. Foi em abril o mês da colheita. Foi em abril o mês da primavera em Israel. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Diga assim: foi em abril que Jesus morreu, mas foi em abril que ele ressurgiu. Deus diz que abril será o melhor, o principal dos meses. Você não ouviu o que eu falei? Volta o versículo 2. A igreja não ouviu isso. Irmãos, vamos levantar um clamor. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quantos aqui acreditam que Deus é Deus? Quantos aqui creem que Deus está aqui? Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? É verdade? Então você vai ler esse texto como Deus falando para você. A imprensa diz que é crise. A imprensa diz que é desemprego. A imprensa diz que é dólar alto. A imprensa diz que está tudo acabado. Os movimentos falam de impeachment. Impeachment. As guerrilhas, os vídeos na internet. Diga assim: Deus declarou. Agora você vai ler esse texto. 1, 2, 3. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês. Eu quero declarar sobre tua vida que se você crer em Deus, a tua história começa nova, contada a partir de hoje. Deus vai reescrever a tua história. Não sou eu que digo, foi Ele que falou. 430 anos como escravos, miseráveis, sem direito a nada. E Deus diz assim: olha, prepare um cordeiro, porque eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história desse povo. Os egípcios pegavam seus ouros, suas pratas e batiam na casa de um hebreu. O que foi? Não, eu estava em casa, eu não aguento mais. Eu vim te trazer tudo isso. Abre uma sacola. É pulseira, são anéis, são alianças, é muita prata, é muito ouro. Em cada casa. O povo judeu saiu do Egito milionário. Eles carregaram toda a riqueza do Egito para fora. Diga assim: abril marca o dia da libertação. Diga: abril marca o dia da cura. Abril marca o dia da vitória. Abril marca o dia que eu vou startar o casamento. Abril marca o dia do meu milagre. Você crê nisso hoje? Você crê nisso hoje? Ou então você fica como a multidão daquela casa. Fica como a multidão daquela casa. Vem cá, pastor Maurício. Aquela cara de pastel, aquela cara de pastel ensaboada. Hoje vimos prodígios. Verdade. Prodígios. Prodígios. Você está nivelando o Deus entre nós, prodígio. Você está nivelando o Emanuel conosco, prodígio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós vimos Deus. Nós vimos Deus. Deus, Ele é Deus. Nós vimos Deus. Obrigado. Nós vimos Deus. Nós vimos Deus. Eu eu vi uma reportagem essa semana de um humorista gráfico, que ele foi iluminado por Deus para fazer aquela charge. Aquela foi pelo Espírito Santo.
Não sei se ele é crente, mas aquela foi o Espírito Santo que deu para ele. Ele falou a seguinte coisa: se o Calvário fosse hoje, me dá um telefone no celular, meu telefone, qual que é? Ele falou assim: se o Calvário fosse hoje, as 3 cruzes estivessem hoje, ele falou que seria assim, um monte de gente, imagina a cruz aqui, com o celular assim, ó, no pau de selfie, fazendo um selfie. Era a cara dele e as 3 cruzes atrás. Ele falou: se o Calvário fosse hoje, o Calvário viraria atração de pau de selfies e de selfies. Sabe por quê? Porque o diabo tem roubado de nós a capacidade de ver Deus. Queremos a bênção. Sabe por que as campanhas estão cheias de gente? Porque todos querem as bênçãos. Olha os testemunhos. Eu era mendigo, agora já estou com 3 lojas, indo para a 4ª. Eu era ferrado, agora tenho uma Pajero, um jet ski, e estou financiando um helicóptero. Aí você está em casa e diz: caramba, estou falido, vou lá. Vou levantar um cascado, vou levantar uma graninha lá, vou lá. Eu era perdido e Ele me libertou. Eu era miserável, Ele me deu novamente vida. Eu era oprimido e Ele me libertou. Eu era endemoniado e Ele me transformou. Ele me libertou, Ele me tirou das garras do diabo. Você consegue entender isso hoje? Este mês vos será o principal dos meses, não porque eu vou ficar rico. Diga assim: porque eu era escravo, agora estou livre. Eu era escravo e agora estou livre. Eu era escravo, agora estou livre. Diga assim: foi nesse mês que o mar vermelho milagrosamente se abriu. Passei pelo fundo do mar vermelho, uma parede de água, outra parede de água, passei a pé enxuto. Foi quando em quê? Abriu. Foi em abril. Você acredita que Deus hoje, nesse primeiro domingo de abril, Deus começa hoje a reescrever a tua história? Você crê que hoje Deus cura esse câncer, essa metástase? Deus cura essa enfermidade hoje? Você crê nisso hoje? Você crê nisso hoje? Mas sabe, irmãos, tem 3 maneiras de se estar na presença de Deus. Uma maneira, ele blasfema. Isso aí, essa teologia está errada, hein? Essa teologia está furada. Ele blasfema. A outra maneira, é Deus nada. Se fosse Deus, só Deus pode perdoar. Não é Deus nada. A outra maneira é essa. Vem cá, pastor, vem cá, pastor. Ele está lá, ele é o convidado principal da festa. Rapaz, ele come com pecadores, cara. Tu acha que ele é Deus, né? Esse cara come com pecadores. Rapaz, esse cara é impuro. Ele é o personagem principal daquela festa. Levi está quase que voando de tanta alegria. Eu era coletor, agora eu fui salvo. Eu tenho paz, Ele me transformou. Eu queria que vocês também sentissem isso, mas eles não estão sentindo isso. Ele come com pecador. Fica de olho nele. Isso aí não é. A terceira posição, assim diz o Senhor: tem gente que foi convidada ao banquete, mas só vê crítica e está procurando defeito. Eu vou te dar uma chance hoje. Pega essa crítica e essas observações todas, tire de cima dos convidados que você acha indignos e olha para Jesus. Diga: Senhor, eu quero sentir o que Levi sentiu. Eu quero experimentar o que Levi experimentou. Eu quero provar o que Levi provou. Eu quero ter a sensação que Levi teve.
Levi, você abandonou o emprego mais cobiçado da época. Levi, você jogou tudo para o alto, Levi. Levi, você parou com tudo, você largou tudo, Levi. Por que, Levi? Por causa dele. Quando ele falou comigo, vem, aquilo entrou em mim, aquilo mexeu comigo, eu larguei tudo e estou caminhando com ele. Você entende isso hoje, nesta manhã? Amém? Será que a gente pode cantar aquele hino agora diferente? Tão grande é o meu Deus. Será que consegue cantar? Tão grande é o meu Deus. Ou será que antes de cantar vamos ter que fazer algo com Deus? Deus, eu quero me despojar de toda miséria, de toda crítica. Alguém um dia disse para mim, pastor, se fulana vai para o céu, eu abro mão de ir. Não passa pela minha mente estar no mesmo lugar com essa pessoa. Meu Deus. Os convidados eram para estar diante dele. Mas Jesus, faz conosco o que tu fizeste com Levi. Faz na minha vida o que tu fez na vida dele. Faz na minha vida. Você veio aqui para ficar olhando para a direita e para a esquerda. Olha o cabelo dela. Olha que ridículo. Meu Deus. Olha a roupa. Olha o... meu Deus. Se você veio hoje aqui para dizer, Deus, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero me lançar aos teus pés, eu quero escolher a melhor parte. Eu quero escolher a melhor parte. Se você veio para aqui hoje, nessa atitude, essa manhã é para você. E assim diz o Senhor, eu declaro como voz profética, este mês será o principal mês de tua vida. Este mês será o principal mês de tua vida. Este mês será o mês da tua cura. Esse mês será o mês do teu milagre. Esse mês será o mês do teu resgate. Este mês será o mês da tua resposta. As Marias diziam assim: quem nos removerá a pedra? O mês era abril. Esse mês a pedra que te impõe, que é obstáculo, vai ser removida. Este mês é o mês do milagre. Esse mês eu quero que você tome posse disso hoje.